Olá, eu sou Ana Laura Moura do Plenitude Santa Mais e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o direito à verdade, relembrando o sofrimento daqueles que, no período da ditadura civil-militar no Brasil, acabaram perdendo família, amigos e companheiros. Todos os brasileiros já ouviram, pelo menos uma vez, o tanto que esse período foi sofrido, mas só quem vivenciou esses longos anos sabe a intensidade desse sofrimento. E para falar um pouco mais sobre essa vivência, nós conversamos com a Edith Novaes da Mota Machado e ela nos contou como a ditadura civil-militar impactou tanto na vida pessoal dela como na vida familiar. Sou a Edith Novaes da Mota Machado, tenho 68 anos, sou casada, tenho um casal de filhos e um neto. Também criei, juntamente com meus pais, o meu sobrinho Dorival, filho do Zé Carlos. Atualmente estou aposentada do Serviço Público Estadual. Sou bióloga de formação, me especializei em saúde pública. Trabalhei na Secretaria de Saúde, na Escola de Saúde da Fundação Ezequiel Dias e na Fundação João Pinheiro, como pesquisadora em políticas e programas de saúde pública. Eu quero rapidamente dizer que meus pais são nomear os meus pais, Ieda Novaes da Mata Machado e Edgar de Godoy da Mata Machado. Teria muito que comentar sobre os dois. Em nossa casa, nós crescemos respirando política, mas política com P maiúscula. E o que eu quero dizer é que essa política ela envolve uma atuação segundo os valores do bem comum e da justiça social. Até março, do início aí dos anos 60, até março de 64, meu pai foi secretário do governo estadual do Magalhães Pinto. Ele foi secretário de uma secretaria que já não existe mais, que na época se chamava Trabalho e Cultura Popular. Lidava com organizações de trabalho, sindicatos, todo tipo de associação e acolhia os nascentes movimentos de cultura e ação pró-cidadania. Meu pai, assim que compreendeu os movimentos do governador em meados de março, se associando aos militares pró-golpe, ele pediu demissão e passou para o lado dos movimentos sociais que começaram a sofrer enorme perseguição, com prisões e todo tipo de cerceamento de liberdades. Uma historinha dessa época. Eu tinha 12 anos e era bem esperta e sabia, reunindo as minhas amigas da vizinhança, explicar o que estava acontecendo naqueles dias e por que havia tanto movimento na minha casa. E um desses dias, quando numa das refeições o meu irmão caçula perguntou ao meu pai, afinal de que lado ele estava, eu fui logo entrando na conversa e respondendo, papai já não está mais no governo, ele tem que lutar pela liberdade das lideranças sindicais, que já estão sendo perseguidas. Nesse mesmo ano de 64, o meu irmão Zé Carlos entrou na faculdade de Direito para cursar o curso de Direito da UFMG. Imagine você essa turma, eles entraram em 1964 e formaram-se em 1968. A festa de formatura foi na véspera da homologação do AI-5, o tão temido AI-5. Em 66, enquanto era estudante da UFMG, ele foi fazer o serviço militar obrigatório e concluindo em 1966 com distinção. Essa sua patente de oficial foi mais adiante cassada pelos órgãos do Exército durante a ditadura. Na faculdade de Direito, o Zé foi um dos fundadores do grupo de alunos da turma de 64, chamado GAT 64, que foi um grupo que exerceu muita influência política entre os estudantes.
A liderança do Zé foi se despontando ali naquela escola, até o ponto de seus colegas brincarem com ele, dizendo: Zé, você não é mais o filho do professor Edgar. Meu pai era professor lá já há alguns anos. O professor Edgar é que é o pai, é reconhecido aqui como o pai do Zé. Em 1967, ele foi eleito presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena, CAAP, que é o órgão de representação dos estudantes na Faculdade de Direito. Nesse mesmo ano, ele se elegeu vice-presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que já estava naquele momento posta na ilegalidade pelo movimento militar de 64. Nessa época, ele já integrava os quadros da Ação Popular, AP, é um grupamento político de origem católica fundado em 1962. Em dezembro de 68, durante a realização do Congresso da UNE em Ibiúna, lá em São Paulo, congresso que foi interrompido pelos militares, o Zé foi preso e condenado a 8 meses de prisão. Ele, estando preso aqui em Belo Horizonte, no DOPS, não lhe permitiram prestar as provas finais. Com isso, ele não se formou com a sua turma de direito, mas certamente ele nunca abandonou o sonho de se tornar um advogado. Saindo da prisão no meados de 1969, já um clima de terror instalado no país, depois do AI-5, o Zé Carlos permaneceu firme nos seus ideais e resolveu continuar na luta, porém aí na clandestinidade. Nesses 4 anos que separam a saída dele dessa prisão até a morte em outubro de 73, ele casou-se com Maria Madalena Prata Soares, teve um filho em 1972, o Dorival, e viveu duramente uma militância nas periferias das cidades, como Fortaleza, onde vivenciava as condições de vida dos pobres e excluídos. Zé Carlos foi preso em 1973, brutalmente assassinado nas dependências do DOI-CODE do Recife, Pernambuco. O que eu posso dizer é que quem se interessar por essa triste história pode buscar o livro do Samarone Lima. Em 1998, Samarone escreveu esse livro e atualmente ele retorna à pesquisa, já baseado em novos depoimentos, inclusive os da Comissão da Verdade, e publicará brevemente o livro. Em 93, 20 anos do assassinato, após o assassinato do Zé Carlos, os alunos da Faculdade de Direito prestaram homenagem ao Zé. Hoje usei aqui parte dos escritos nesse encarte que foi então produzido. Foi criado na Faculdade de Direito da UFMG um espaço em homenagem ao Zé Carlos. Este espaço ele se chama Território Livre José Carlos Novaes da Mata Machado e ele foi reinaugurado em setembro de 2020, em plena pandemia. Há um vídeo no YouTube sobre esse evento. Nossa família perdeu muito. Faltou-nos participar de uma vida que seria virtuosa. Dorival e Duda, filho e neta, muito perderam a convivência, os amores, os afetos, os ensinamentos, os exemplos. Eu queria dizer que quando vocês contar que mais uma criança foi assassinada e atingida por balas não perdidas, assim que eu digo, não pense apenas no número, mas na vida que teria sido possível viver, nos amores, nos ideais, nos afetos, nos talentos que o país insiste em jogar fora. Penso também que o país muito perdeu com a morte do Zé e de tantos companheiros mortos e desaparecidos, jovens idealistas, modelos de políticos em formação,
uma geração que faz enorme falta hoje como atores políticos voltados para o bem comum.